de começar, eu queria oferecer as minhas palavras aos pés de lótus do meu Guru, para que ele possa nos inspirar e guiar de acordo com a sua vontade. Primeiro eu queria agradecer à diretoria de Copacabana, através da voz do nosso querido Rafael, que nos convidou para estar hoje aqui. E para mim, em especial, hoje é um dia em que eu fico muito emocionada, porque eu me recordo de momentos assim, momentos divinos mesmo, onde eu pude, nem sei se vivenciar, se realizar, mas eu pude sentir o amor de Swami em toda a sua dimensão com os seus devotos. Porque, na verdade, eu senti isso através dos devotos, Cada um que vinha contando uma história, que vinha chorando por alguma situação, a gente sentiu o amor dele. Nossa, é impressionante. E é isso que eu vim aqui hoje. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouco desse amor. E esse amor, às vezes, a gente acha que o amor do nosso Guru, que a gente teve a felicidade de ter um Guru em forma humana, o próprio avatar em forma humana como o nosso Guru. E às vezes a gente não alcança isso, Eu me lembro que uma vez eu estava em casa e aí eu recebo um telefonema de uma pessoa que diz assim: Ada, eu queria te convidar para conhecer um mestre espiritual excelente. Ele é igualzinho como o Swami antigamente, ele dá entrevista, ele fala, ele conversa com você, ele é assim como o Swami. Vamos que você vai adorar. Aí eu ouvi, eu senti que havia muita gentileza, muito carinho de fato naquele convite. Então eu, assim, de forma amável, falei: olha, eu agradeço o convite, mas eu não preciso de nenhum outro mestre para poder sentir o que o Swami está querendo me guiar. Ele me guia o tempo inteiro. Não, eu sei, mas você não está entendendo. É porque lembra das entrevistas que ele falava, que ele te orientava, que ele falava. É a mesma coisa. Agora ele não fala mais, Ada? Agora ele está assim longe da gente. Ele ainda estava ainda no seu corpo físico, mas ela querendo dizer que ele estava distante. E aí eu falei para ela: mas olha, eu falo com o Swami todos os dias. Ele me responde todos os dias. Se eu não acreditar nisso, eu não vou acreditar na onipresença e onisciência dele. E além disso, como é que vai ser o dia que ele deixar o corpo dele? Ele não vai mais existir entre nós? E aí ela entendeu. Mas ainda assim, o convite foi feito. E outras vezes também. Mas um dia ela percebeu que realmente não tinha como aquilo acontecer. Mas isso, depois de algum tempo, eu percebi que só acontecia quando a gente estava numa conexão direta, Aquela conexão direta, aquela conexão que quando você sente assim, você diz: nossa, o Swami está falando, eu tenho que fazer isso. E não tem nada que você queira fazer diferente, porque todo o seu ser direciona para aquilo. Ali naquele momento você vai estar plugado. Esse fone aqui nessa energia elétrica. Hein? Todo o poder se move para conspirar naquela vontade que você sabe que vai além daquilo que você imagina. E uma vez eu pude presenciar lá em Prachante essa força divina numa dessas brincadeiras, dessas lilas de Swami. Porque qual a diferença da gente ter o avatar como um guru, como um mestre, ali direcionando? A didática dele é tão sutil, que você precisa estar conectada para poder perceber esses ensinamentos. E hoje foi o que eu vim fazer aqui, reviver esses momentos divinos que foram verdadeiras lições. Então eu estava lá no ashram e tinha um grupo de italianos que estaria se apresentando. Eles eram profissionais. Todos os anos no grupo Rima eles se apresentavam, tenores e tal. Estava naquela época que o Swami às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes permitia, às vezes não permitia.
Então todos estavam muita expectativa. Mas como eles se apresentavam todos os anos, já era uma coisa que fazia parte do calendário lá de Prachante, ninguém estava assim muito preocupado, sabia o que ia acontecer, né? E aí naquele ano foi muito interessante, porque eles entregaram os folders para todo mundo que estava lá, né? Montaram lá, que eles vinham com instrumentos, com tudo, né? E ficaram esperando. E nada de some vinha, nada de some vinha. E aí a gente também já estava assim, apreensiva, né? Mas não, todo mundo sabia que em algum momento aquilo ia, né? E lá, pelas tantas, vem Swami. Aí vem Swami, aí olha para eles como se fosse a primeira vez, né? Passa por eles assim, aí olha, como quem diz, né? Quem são vocês? Sabe aquela coisa assim, aquele teatro. Aí vai lá pra frente, fica lá, né? Aí vem alguém lá para falar para Swami, aí Swami pergunta, né? Aquela coisa, um teatro. Aí todo mundo, né? Expectativa. Só que o Swami não dá um comandozinho como ele deu para Serginho aquele dia, né? Para começar. E todo mundo ali esperando. Nossa, parecia assim que eram momentos de eternidade, sabe? Aquela coisa assim. De repente, Swami manda os estudantes começarem com o quê? Com os bhajas. E depois que começa os bhajas, não tem mais apresentação. Nossa, gente! Na hora que Swami começa com aqueles bhajas com os estudantes, foi aquele, sabe, foi um choro contido que a gente percebeu entre eles. E eles ali desarmados, né? Aquelas prachadas todas no canto para serem entregues depois, né, da apresentação deles. Nossa, aquilo tudo perdeu o sentido. Aí cantaram os bhajas, fez o Arati, o Swami foi embora e passou por eles, olhando aquela coisa toda e foi embora. E aí eu fiquei tão desesperada que eu fui lá, né, para falar com eles. Eu conheci algumas pessoas. E a Cecília, que era a que estava coordenando, ela se desmanchava chorando, porque não ia dar mais tempo, porque ela trouxe não sei quantas pessoas, gente de fora, gente disso, não sei o que, como é que seria. E ela chorava compulsivamente. Eu abracei ela, falei, não, mas olha, teve um grupo que também estava assim, e aí a pessoa me atendeu lá na sala, não, vai dar certo, pede para poder. Eu estava tão desesperada por ela, porque eu tinha passado por isso, né? E eu sabia como que era terrível. E aí eu falei, não, pede lá, porque eles vão arrumar um tempo. Não vai dar tempo. E chorava e aquela coisa. Aí, na semana seguinte, na programação, o que eu vejo? Eles dizem, uai, que divino, né? Eles conseguiram. Aí todo mundo com uma expectativa no dia, né? Eles mudaram o folder, fizeram folders diferentes. Eu acho que deve, né, a mente deve pensar, não, ele só não queria essa música, só queria aquela, por isso que nós não nos apresentamos. Fizeram tudo de novo, gastaram maior dinheiro, aquela história toda de novo. Aí estavam lá sentados todos, né? Um monte de instrumentos, aquela coisa toda. Aí tá, estávamos todos. Mas só que dessa vez estava todo mundo também na expectativa de se apresentar, né? Estava todo mundo orando assim por eles. Aí vem Swami. Lá prestando Pedro, tinha isso, né? Swami vai vir. Aí lá prestando vem Swami, tá com a cabecinha, aquela coisa toda. Aí passa por eles assim, sabe? Olha, espantado, aquela cara de Swami, né? E balança, sorri, aí vai, e a gente, ai, que maravilha, vou conseguir se apresentar, graças a Deus, só vai ser uma mãe que permitiu, né, de novo, que bom e tal, né? Aí, nisso, até o Gold, que era o nosso presidente na época, já estava tão também preocupado, né, com a situação, que foi lá, ele mesmo, falar com o Swami, e Swami nada. E Swami olhava para o panfleto, e olhava para eles, e perguntava alguma coisa para o Gold. Olhava para o panfleto, olhava para eles, aí o Gold falava com ele. E o Gold mostrava e falava, olha gente, que tensão que esse homem fez a gente passar, que coisa terrível. E vocês pensam que aconteceu alguma coisa diferente? Não, o homem mandou começar os bhajas para os estudantes. Nessa hora que Swami falou para começar os bhajas,
o murmurinho, né? Assim, lá onde eu sentava, tava assim, nossa, o que será que eles devem ter feito, né? Para que esse homem não ter deixado, né? Nossa, aí é queimação de karma, vidas. E assim foi, né? Cada um falava alguma coisa. Não, isso aí tá, mas vai saber por quê, que, né? Que eles não sabem. E eu só tô ouvindo aquilo ali. De repente, uma senhora de cabelos brancos, residente até lá do ashram, vira para trás e fala assim para mim: nossa, quanto amor. Aí quando eu falou isso, eu cheguei a parar assim, né? Eu perguntei, Verônica, o nome dela, eu olhei para Verônica e falei assim: como assim? Aí ela falou assim: nossa, é muito amor, é muito amor. Parei e digeri aquilo durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. Vocês imaginam o trabalho, que eu nem fui lá, né, de novo, porque para eles tentarem, mas vocês imaginam o que aconteceu ali de tudo? Porque eu vi, assim, alguns chorando durante os bailes, eu vi uma pessoa tocando junto com os estudantes. Esse fez a apresentação para esse homem. Ele não foi lá para tocar para esse homem? Ele pegou o violino dele e tocou, independente do que estava acontecendo. Ele simplesmente viveu aquilo que ele foi lá para viver. Ele não se incomodou com o que estava acontecendo. Eu vi de tudo ali, assim. Foi um banquete de lições na minha frente. Mas esse do muito amor ficou. Por que muito amor? Porque aquela dor deve ter sido tão profunda que só muito amor para conseguir fazer com que aquele coração pudesse receber aquilo que Swami estava dando. Vocês têm ideia? Era muito amor. Só que a gente associa amor quando é algo para satisfazer o nosso ego, né? Assim, de, ganhei um presente, vim com um anel materializado, o Swami me ama, né? E Swami trabalha assim com a gente. Às vezes a gente acha que Deus está olhando para mim, né? O meu guru está me direcionando certo, está dando tudo certo. Aí de repente dá uma coisa errada. Swami, por que você está deixando eu passar por isso? O que eu fiz? É assim, mas é muito amor. É muito amor. Eu me lembro que quando eu conheci Swami, eu fiquei tão louca, tão desesperada por saber que ele estava aqui na Terra, o Avatar está na Terra, como todos vocês, eu imagino, que logo depois eu fui para a Índia. Mas eu não sabia como é que Swami atuava, eu não sabia como é que era essa didática de Sai Baba, eu não sabia nada. E ele estava jogado lá no centro de Niterói no sentido de tentar conhecer mais. Vim de um encontro de liderança, o primeiro encontro de jovens que teve, e aí estava naquele burburinho do grupo que ia para Prachante, logo 2 meses depois, porque eles estavam se reunindo desde julho, mas eu já peguei assim, tipo em dezembro, alguma coisa assim, isso. E aí eu me lembro que tinha uma das jovens que virou para mim e falou assim: Ada, você vai, eu tô querendo ir porque meu pai me deu dinheiro para mim, perguntando se eu queria ir para a Índia. Você acha que isso é um convite? Tinha muito aquela coisa antigamente, né? Que é um convite, tudo que acontecer era um convite. E eu, claro que é um convite, eu nem sabia nada direito, mas eu ia na fala, né? Claro que é um convite, seu pai te falou assim, não é um convite. Vamos lá na Alzira. A Alzira era a coordenadora que levava, né, o grupo. Alzira, essa menina aqui tá querendo ir para a Índia. Aí a Alzira para mim: mas não tem mais vaga, tia, já estamos quase indo. Eu falei: mas é um convite, né, tem que ir e tal, e deixei ela lá falando e fui lá para dentro. Quando eu cheguei lá dentro, eu olho para a foto de Swami e começo a sentir, que ela ainda me perguntou: você vai? Não, imagina, eu tava assim, sem condição nem de pensar em ir para a Índia. Não, mas não é possível, não tem a menor condição, não estou nem pensando nisso. Se o senhor quer mesmo que eu vá, se isso é um convite, o senhor faz alguma coisa, né? O senhor faz alguma coisa para poder eu sentir que o senhor está me chamando. Eu falei assim: Swami, se o senhor quer mesmo que eu vá, que aconteça alguma coisa com o meu dedão.
tá, aí fiquei na cerimônia e vinha aquela vontade, eu olhava para o quadro dele e ficava, já falei do senhor, né? Tem jeito e tal, aquela coisa. Aí tá, mas foi eu, né, lá pra fora. Tô eu lá conversando com as pessoas e vou lá conversar com o Luzimar. Aí vira o Luzimar, já tinha até esquecido esse dedão que eu tinha falado com o senhor no quadro, né? Aí vira o Luzimar pra mim e fala assim, você já viu que seu dedo tá sangrando? Aí eu olhei pro dedo, eu não sabia se eu falava pra ela, se eu ia atrás da Alzira, eu só sabia uma coisa, eu ia à Índia. Aquele era o meu convite, meu dedão sangrando. Aí fui atrás, é óbvio, da Alzira, né? Alzira, eu estou indo pra Índia com vocês. Ela, mas como, Adinha? Como que você vai? Não tem mais passagem, não tem mais lugar no avião, já está tudo tomado. Aí eu falei, você não tá entendendo, Alzira? Eu vou, eu só sabia que eu ia. Eu não sabia nem como, mas eu sabia que eu ia. Não tinha nada que dissesse o contrário. E fui pra casa. Cheguei em casa, avisei a todos que eu estaria indo pra Índia, né, com o grupo que estava saindo. E aí todo mundo olhou pra mim e disse assim, mas você sabe quanto que é a passagem? Eu falei assim, sei, já procurei saber lá pro pessoal que estava lá no centro de Niterói. Não tem problema, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Aí cheguei no meu trabalho, nunca tinha tirado férias, porque eu trabalhava por conta própria, né, dando aula. Mas aí cheguei, meu pai era meu chefe, falei, pai, eu vou tirar férias em janeiro, porque eu estou indo para a Índia e vou ter que fechar aqui. Aí meu pai me lembra que ele falou assim, minha filha, mas você tem consciência de como que é a passagem, de quanto que é e tal. Falei, mas não se preocupa, pai, porque se for para eu ir, Saibaba vai materializar um anel, eu vou vender e vai ser o preço da passagem. Aí ele olhou pra mim, bateu assim nas minhas costas. Menos, minha filha, menos. Eu lembro que eu fosse isso hoje, meu Deus. E aí eu, né, mas eu sabia que eu ia, o dedão tinha sangrado, né? Aí eu fui pra casa, né, cheguei pra família de novo, falei que eu já tinha avisado a todos. Não, gente, eu tô contando uma coisa que eu tenho testemunha aqui, porque está aqui sentada uma pessoa que acompanhou todo esse processo divino, que foi um processo divino. Tão louca que eu fiquei. Eu tinha 6 meses de organização SAI. Então, assim, eu não tinha a menor condição de entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia que era a vontade dele. Então, cheguei no quadro dele e falei, Swami, já sei que é a sua vontade. Então, agora o senhor tem que me direcionar para poder me mostrar tudo que o senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. Como é que eu vou conseguir o dinheiro? Né? Porque tem que comprar a passagem. E só ficava naquela coisa. Aí, quem liga lá para casa? Alzira. Para poder ir atrás daquela menina que eu tinha falado. Surgiu uma vaga no avião e ela queria falar com a menina, né? Porque uma questão de Dharma, ela estava na minha frente, né? E ela não conseguia encontrar a menina. Eu falei, Alzira, você não está entendendo, porque sou eu que vou. Você que ainda não entendeu, sou eu que vou, você não vai encontrar essa menina. Eu estou indo para Prachante. Aí contei a história do dedo para ela, mas contei a história do dedão. A Alzira, que era mais louca que eu, aí virou e falou assim, Adinha, então deve ser verdade. Então eu vou te dar o telefone da agência, você liga pro Pedro, que ele tem que fazer então a reserva, que não vai dar tempo. Aí eu, não, que imagina. Aí, né, liguei pra ela e não sabia como que eu ainda ia. Aí liguei pra lá, aí cheguei lá, liguei pro Pedro, aí falei, contei, né, mais ou menos que eu tava precisando fazer uma reserva e tal. Aí ele virou e falou assim, então você tem que tomar vacina, porque eu não tinha nem passaporte, né? Você tem que tomar vacina para poder tirar o passaporte, para poder mandar lá para Brasília. Não, era Brasília. E só que estava tendo uma greve, um problema, que estava levando não sei quanto tempo, mas eu não entendia nada disso, né? Aí eu fui para tirar o passaporte para poder tomar a vacina. Aí fui lá na Polícia Federal. Aí cheguei lá na Polícia Federal, tô eu lá sentada, né, muito bem, aguardando um monte de gente. Aí vem a policial, né, lá, não, a cônsul, sei lá quem era aquela senhora que estava lá tirando o passaporte. Aí vira para mim e faz uma pergunta séria, aquela hora que eu tô, né? Fala assim, Índia, tantos lugares, assim, você tá querendo ir pra Índia? Mas o que você vai fazer na Índia? Aí eu olhei séria pra ela e falei,
eu vou me encontrar com o meu Senhor. Aí ela não falou mais nada, ela olhou pra mim, eu me lembro até da expressão que ela fez, ela olhou pra mim e falou, e, né, virou e falou assim, olha, você vem daqui a 10 dias, que eu falei que eu tava com urgência, e tava levando 20 dias, ela falou assim, não, você vem daqui a 10 dias que eu vou te entregar o passaporte. Aí eu, muito obrigada, fiquei felicíssima porque ela tirou, né, ia tirar 10 dias. Aí fui pra casa, cheguei lá em casa, liguei pra pessoa, né, lá da agência. Olha, vou conseguir meu passaporte daqui a 10 dias, então vou levar pra você. Ai, Ada, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, filha, porque tá levando não sei quanto tempo pra poder trazer o visto lá de Brasília. Não vai acontecer. Sinto muito, você devia ter falado pra mim que eu tinha te dado uma passagem pra você mostrar lá. Aí eu desliguei o telefone e fui lá pro meu padre. Swami, e agora? Não é possível que o senhor vai deixar eu, né, morrer depois do dedo, né? Eu falei, como é que faz? O que eu faço? Aí veio aquela voz interna, né? Volta lá. Aí falei lá em casa, olha, eu vou ter que voltar lá na Polícia Federal. Ah, pelo amor de Deus, você tá pensando que lá é bagunça, que é assim que você vai, que você volta? Vamos menos, né? Aí fui, e quem que tava lá? A mesma pessoa que tinha me atendido. E ela tinha guardado a minha fisionomia por causa daquela minha frase. Eu vou me encontrar com o Senhor, meu Senhor, né? Aí quando ela me viu, ela me chamou, falou, o que aconteceu, mocinha? Eu tô muito nervosa porque eu liguei lá, isso era no mesmo dia, foi no mesmo dia que eu tinha deixado. Eu tô muito nervosa que eu liguei lá, coisa, não vou poder ir. Aí ela virou e disse, calma, mocinha, só não tem jeito pra morte. Vem aqui amanhã que eu te dou o seu passaporte. Aí eu, né, oh meu Deus, Swami, aí saí. Aí quando eu saio assim, ela, mocinha, e volto eu, vem daqui a 2 horas que eu vou te dar o seu passaporte. Aí eu enlouqueci. Aí eu cheguei em casa, já começaram a me falar que de repente eu podia ir, né? Já começaram a me levar mais a sério. Mas ainda assim eu também não sabia. Então eu fiquei igual uma louca. Eu ficava andando pela casa pra ver se o homem tinha materializado o tal anel. Aí eu andava mesmo, juro. Eu olhava e ficava, às vezes eu olhava debaixo da cama. Eu falei assim, não, tem gente que cavava o buraco que eu lia, né? E saía a barra de ouro, né? De repente, só me botou debaixo da cama, alguma coisa. E eu ficava mesmo, eu acreditava. Podia o mundo dizer que eu não ia, mas eu tinha certeza. Não tinha ninguém que tirasse essa conexão ali que estava comigo e o meu Senhor. Aí cheguei, mas não sabia como. Só que fui levar o meu passaporte. Só que teve um porém. No dia que eu levei meu passaporte, eu não tinha um tostão. E ele virou e falou assim, Adinha, Ada, não dá mais para esperar, porque semana que vem já tem que emitir as passagens, porque vocês vão viajar daqui a 15, 20 dias, um negócio assim, já não dá mais para esperar, nem para financiar, nem para fazer nada. Falei, tá, não tem problema. Cheguei pro meu marido, pedi para ele fazer um cheque. Aí ele falou assim para mim, você tem certeza do que você está fazendo? Claro, eu só preciso de 1 semana, porque eu acho que com 1 semana só me vai dar um jeito. Então é 1 semana que eu tô precisando. O senhor tem como segurar 1 semana? Aí ele olhando pra minha cara, só que ele falou assim, eu já ouvi tantas histórias com relação a essa viagem à Índia, que eu assim, né, não tô mais, porque ele disse, eu tenho que ir lá pra conhecer. E me deu 1 semana. E aí 1 semana é o que eu tinha para só me materializar o dinheiro da passagem, né? E eu achando que era o anel. A pessoa vira para mim e diz assim, Ada, eu quero te dar um dinheiro porque eu tô sentindo que eu tô indo através de você. Não precisa não. Pra que você quer me dar dinheiro? O senhor vai materializar alguma coisa pra mim e eu vou ter o dinheiro da passagem. Não, Ada, mas eu tô querendo, né, te dar esse dinheiro e tal, bereré. E aí, uma pessoa lá. E assim, foram todas as pessoas que vinham perto de mim, queriam me dar alguma coisa. E eu dizia, mas que isso? Até que uma pessoa que tinha acabado de chegar no centro, virou pra mim e falou assim, Ada, eu acho que eu vou te dar o dinheiro do meu aluguel, porque eu vou morar com meu pai e eu não vou precisar pagar o aluguel. Então eu tô sentindo
que eu devo te dar esse dinheiro. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, meu Deus, o senhor está me dando dinheiro e eu não estou entendendo. Porque isso é uma coisa completamente surreal, né? E essa pessoa está aqui, que eu não a vejo há muitos anos, e hoje ela me deu a possibilidade de poder retornar, né, de um tempo lá atrás. Muito obrigada. E eu agradeço. E assim foi. E assim, um dia antes eu estava com o dinheiro lá no... Aí eu pensei, nossa, vou chegar lá, vou ter tanta conversa com ele, que eu vou perguntar tanta coisa para ele que vai ser uma loucura, né? Ele já tinha uma agenda assim, de coisa para falar com o Swami. Mas o que eu mais queria saber era se era eu mesma que tinha que ficar na coordenação de jovens, que eu não sabia nada, não sabia nem o que era o Savadharma, como é que eu podia aceitar uma coisa dessa. E fui, né? Depois de ter pago a minha passagem, de ter feito tudo isso, ele vai, né, conversar comigo tudo que eu tô imaginando. Fui toda feliz. Só que chegando lá, Swami passava, não existia. Como assim? Ele me trouxe pra cá, ele nem fala comigo, né? E eu pra lá, e eu tô vendo que isso acontecia, e com todo mundo, aí um belo dia eu falei, não, tem que fazer igual esses devotos falam, tem que criar um código com ele, alguma coisa assim, não é possível. Fui pro quarto, cheguei pra ele e falei, Swami, aqui, Swami, vou fazer o seguinte, tô aqui cheio de cartas de devoto, então vamos fazer assim, se o senhor pegar essa carta de manhã, é porque o senhor quer que eu fique. Né? Se o senhor não pegar essa carta, é porque o senhor não quer que eu fique. Então vamos fazer assim para poder dar certo. Aí fui pro Darshan, toda feliz com as cartas. Aliás, se o senhor pegar, naquele dia, era naquele dia. Aí o senhor tem o Darshan da manhã e da tarde para poder pegar essas cartas. Aí fui. Cheguei lá no Darshan da manhã, nada. Nem passou, nem perto. Quarto, olha aqui, só não esquece, hein, porque a gente tem um contrato, né? Porque se eu sair, eu não vou pegar esse carro, imagina, vai ver que não é para pegar mesmo, as pessoas estão loucas querendo botar nesse negócio de jovem, mas tudo bem, vamos lá. Aí fui, cheguei lá na parte da tarde, tiro a fila número 1. Falei, será que é hoje, né? Não é possível. Aí fiquei em oração e conectando ali, e de repente vem uma pessoa assim que estava na minha frente, vira para trás e começa a puxar uma carta minha. Eu falei, que isso? Aqui é a carta que eu vou dar pra Swami, não posso te entregar a carta. E ela puxava a carta e eu dizia, eu não posso. Aí de repente eu me toquei, aquele negócio de querer todos os nomes e todas as formas. Não, Swami, eu quero a sua forma pegando as cartas. Não tem essa de me mandar ninguém pegar a carta. E ali conectada com ele, aquela coisa toda, e vou eu para a fila número 1, correndo, porque antigamente era uma loucura, né? Você corria igual uma louca, sento eu lá na primeira fila. Ai, Swami, por favor. E nada, de repente vem Swami. Aí eu os carros, Swami, olha, por favor, né? Olha, eu não vou pegar esse carro se eu pegasse, tá? Aí vem ele, aí quando chega na minha frente, ele vai lá para onde está a outra pessoa. Aí eu, Swami, tô aqui, Swami, isso aqui. Aí ele vem, pega cartas de quem tá aqui, ele pega cartas de quem tá aqui, pega cartas de quem tá aqui atrás, menos a minha. Aí eu falei, ok, né? Tudo bem, não vou pegar esse carro. Aí fiquei tranquila, botei as cartas aqui embaixo e fiquei Swami, olha, o senhor sabe que eu não vou pegar esse carro, né? E aí aquela coisa assim, aí ele já estava como estava a Sueli assim. Aí de repente ele volta e pega minhas cartas. Aliás, pega minhas cartas. Ele volta e fala assim pra mim, grande demais, das cartas. Só que eu não sabia inglês. Aí, né, até que alguém conseguiu dizer pra mim em códigos, né, olha, grande demais. Aí veio a outra que sabia em português e falou, a Swami não tá falando que tem muita carta. E eu falei, mas ele tinha que pegar as cartas hoje. Não é possível. Aí eu pensei, não, já sei, tem aquela fila do sorteio para quem entra lá no mandinho pequeno, que às vezes ele recebe, né? Aí fui eu correndo igual uma louca, já entendi. Mas qual carta que o senhor vai querer então para pegar hoje? E agora, não, o senhor tem que me falar que carta vai ser essa. E aí, de repente, estou eu andando lá, cai uma carta no chão. Aí cai uma carta no chão, falei, ok, então essa carta eu já sei, né? Eu falei, o senhor tem que fazer alguma coisa para me dizer qual a carta que eu vou dar agora hoje pro senhor, né? Aí lembrei também da outra puxando aquela lá na fila, juntei tudo, levei.
Aí tinha ainda que passar pelo outro sorteio para poder ver se entrava naquele negócio, né? Aí consigo lá uma das filas para poder entrar, as outras dispensar. Gente, que dia! Aí tô eu lá na hora que eu vou entrar dentro do mandi. Wait. Acabou. Tava cheio. Acabou tudo, encheu. Aí eu falei, meu Deus, ele falou comigo, ele veio, ele isso, mas ele não pegou a carta. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Fiquei arrasada, chorando no quarto, sem entender nada, porque foi um dia de loucura na minha vida. Muito bem. E aí? O que vocês podem pensar nisso? Lila? Lila com você. Lila viu? Ah. A primeira grande lição. No dia seguinte só não pegou as cartas. Ele não pegou naquele dia. Mas por que ele não pegou? Primeira lição. A gente às vezes não, né? A gente sempre quer determinar É a vontade da vontade. como que vai ser, sabe? O momento, quando, como. A gente quer determinar. Não é assim que a gente faz na nossa vida? Só que a primeira lição que ele me deu é que eu não determino nada. Não sou eu que tenho o controle. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Mas tudo tem o seu momento, tudo tem seu tempo. Essa foi a primeira lição que eu tive no meio dessa loucura toda que eu vivi. Mas foi tão forte, que é assim que o Avatar trabalha, é assim que esse guru trabalha. Ao ponto de que quando vem uma lição, transforma para nunca mais mudar aquilo que foi transformado. Ele diz, né, poderia instalar no dedo e transformar tudo. Mas isso não seria suficiente, vocês iriam errar de novo. Mas quando a gente consegue essa transformação interna, aí não tem jeito, não há volta. E quando você olha para dentro daqui a alguns anos, você vê quanta coisa foi mudada e quanta coisa você mudou por conta desses ensinamentos. Serginho, lá em Vila Isabel, estava contando sobre o grupo Rima, né, do que a gente viveu. E realmente, se a gente fosse botar aqui, as histórias seriam muitas. Mas como eu vim reviver lições, eu vou botar uma também de uma lição muito grande. Porque vocês vejam bem, tudo que eu vivi com o Swami era mostrando ele agindo o tempo inteiro na minha vida. O tempo inteiro, né, como todos aqui. Uma vez eu saí daqui de uma reunião fatídica aqui, quase 11 horas da noite, sei lá que era, já era tarde. E eu ia para Niterói, morava em Niterói. Quando eu cheguei lá embaixo, estava uma chuvinha, uma garoa, que não tinha ninguém aqui, já há muitos anos atrás. E eu tinha que pegar a barca naquela época. Eu estava com a intenção de pegar a barca, né? Só que não tinha ninguém ali embaixo. E eu não sabia que as barcas fechavam. Eu tinha um determinado horário que ela fechava. Então não adiantava eu ir para a barca, mas eu não sabia. Eu estava esperando um ônibus que ia para a Praça 15 para poder pegar. Aí tô eu ali ingenuamente achando, né, que eu ia para lá. De repente, porque eu não podia nem pegar um táxi, porque eu não vim preparada nem para pegar um táxi daqui até Niterói. Eu não tinha Uber nessa época. Aí tô eu lá embaixo, muito bem, de repente vira um táxi e até a Cristina Salles, que era daqui, que também estava, ela entrou assim no carro, aí saiu do táxi e falou assim, eu acho que esse táxi é para você. Eu fiquei assim, olhei, quando eu olho, era um devoto de Vila Isabel. O motorista? Ai, o motorista. Aí eu olhei assim, falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu falei assim, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu tô indo lá pra Praça 15 pra pegar as barcas. Eu falei, não, as barcas não tá funcionando essa hora, entra aí. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu tenho que ir pra Niterói. Ele falou, deixa eu levar pra Niterói. Aí eu falei, mas você vai me levar pra Niterói? Ele falou assim, eu só vim aqui pra te pegar. Eu não era pra estar fazendo essa rota. Eu só vim aqui pra te pegar. Aí eu olhei. Então, Swami sempre, assim, cuidou de mim da maneira palpável, que eu poderia, né, sentir ele
me direcionando, cuidando o tempo inteiro. E era assim que eu sentia e sinto. Até um dia que eu li Deus como testemunha. Como assim Deus como testemunha? Não, Deus é atuante na minha vida. Não tem essa de Deus como testemunha. Para mim, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Senhor. É assim que a minha vida não saibava. Não tem essa coisa de testemunho. Eu não entendia isso. Na verdade, eu não entendia. Até que ele me deu uma grande lição que foi no Grupo Rima. Serginho contou lá em Copacabana, né? Como é que foi a atuação dele. Perdão, Vila Isabel. Como é que foi a atuação dele, a proximidade dele com o Swami, com todas aquelas coisas dos folhetos, Swami falando, cada coisa, cada detalhe. Quase diariamente, Serginho falava com ele. Swami foi falando o que ele queria e o que ele não queria dentro do folder. Olha só, que loucura. E todo mundo muito feliz, né? Porque, poxa, o Swami está dando uma atenção especial ao Brasil, uma atenção especial para esse trabalho que o Brasil vai realizar. No dia da apresentação, Swami sai do local e ele sabia que eu tinha esse questionamento de Deus como testemunho. Eu não conseguia entender, eu queria entender. Aí, Swami nesse dia ele sai, né, de casa, como eu falei lá em Vila Isabel, ele só saiu para poder assistir a apresentação do Brasil naquele dia. Ele não deu darshan, mas nós não sabíamos que ele não daria darshan. Então todo mundo já tinha se organizado. Nós tínhamos feito quantos folders, Verinha? Uns 25 mil, mais, né? Sei lá, muitos folders. E todo ali, trabalhado por Swami quase que diariamente. Oh, muito feliz, Swami muito feliz, Swami isso, Swami, oh, teólogo, oh, e tal, pereré. Aí, quando o Swami chega, ele não dá darshan, ele não passa por onde ele tinha que passar, onde ele passava normalmente, diariamente. Então, assim, eu já tinha feito todo um trabalho com as meninas, né? Aqui, quando ele vier e passar por aqui, vocês, né, levantem, vão lá, dão os folders, você lá da frente, não sei mais quem, aí o Walter lá do lado dos meninos já tinha lá se organizado, tudo já no esquema. Só que de repente Swami vem e muda tudo. Swami não dá darshan, né, Conceição, nesse dia. E aí ele vem, entra, dá a volta e já vai direto para a varanda. E já manda Serginho começar. No que ele manda Serginho começar, eu, ali na frente, fico, né? Não sabia dos folders, mas o que eu ia fazer? Deus já estava ali na minha frente, eu tinha que ficar louvando ele, né? E aquela coisa e tal, e gente, que loucura! Porque eram 25 mil folders, né? Que estavam ali atrás. E eu não fiz nada. O senhor não sabia que os folders estavam ali? Ele acompanhou diariamente todo o processo de execução do folder. Ele guiou Serginho em tudo que ele queria que ele tivesse naquele folder. Só que, naquele dia, a ação era minha. Deus como testemunha. Ele estava ali testemunhando tudo. Ele já tinha, né, dado a mão, me guiado, falado, conduzido, ele já tinha feito tudo. Mas ali, na hora da ação, o primeiro passo tinha que ser de quem? Ele. E como eu não dei esse primeiro passo, as graças não vieram. Porque se eu tivesse dado aquele passo, a graça de Deus, em abundância, teria vindo Seva para me ajudar, ele teria realizado o que ele tinha que realizar, mas ele estava esperando esse primeiro passo e ele não se moveu. Ele testemunhou tudo aquilo. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, mas Deus, não, mas o que eu fiz? Qual foi o passo que eu dei em direção? E ele diz: dê um passo na minha direção que eu vou dar milhares, milhares. Mas esse passo tem que ser o nosso. Então, assim, essa foi uma grande lição, porque eu vi Deus testemunhando, eu vi Deus como uma testemunha, literalmente. Eu tinha milhões de swamis ali para servir, mas fiquei presa à forma, o nome e a forma. Então isso é muito importante, a gente não perder isso de vista. A nossa ação ela é importante.
O Serginho falou uma coisa para mim, que ele disse assim no carro para mim: Deus é amor. Deus é amor. Na hora que você ama, você já está vivenciando Deus. Na hora que você serve ao outro, você já está vivenciando a Deus. Só que a gente fica preso àquele sadhana que a gente acha que está fazendo com que a gente, nesse momento, se conecte mais. Não, tudo faz parte. Tudo faz parte. E talvez a grande lição que eu tive desse grande guru, né, Satya Sai, foi ter visto esse ser que estou eu, né, ser tão transformado. Assim, uma vez eu dei uma entrevista que eu falei isso: eu sou antes e depois de Sai Baba. Então, assim, isso não é uma coisa que é dada, isso é de todo mundo. Todo mundo, quando olha para dentro, sabe que é antes e depois, é um outro ser. Mas essa transformação, ela só acontece quando você se deixa ser direcionado. Não importa o que aconteça, você tem que acreditar que ele vai suprir, ele vai fazer com que aconteça. Nada vai deixar de acontecer com aquilo que você precisa passar. Isso que é importante. E esse é o amor divino. Esse é o amor do Avatar. Uma vez eu estava lá na Índia e eu olhei para uma senhora que da minha frente, que era muito parecida comigo. Também, né? Morena, assim. E eu comecei a olhar para ela e achando que ela era minha mãe. Podia ser minha mãe, de tão semelhante que ela era. Eu comecei a olhar para ela e fiquei com isso na cabeça, sabe? De, nossa, essa senhora podia ser minha mãe mesmo. E eu estava muito chateada, porque eu tinha tirado o número 1 da fila, e lá no primeiro arco, o número 1 começava daqui. Então a primeira fila ia vindo, aí ia aumentando, aí depois passando para trás. Só que as indianas correram, me jogando assim, eu fui ficando, ao invés de ficar aqui na ponta, eu fiquei aqui. Logo mais pra cá. Eu fiquei muito chateada, porque eu comecei a brigar com o senhor. Eu falei: o senhor não vem não, porque eu sei que o senhor que me botou aqui. Essas indianas só foram um instrumento, que o senhor não queria que eu ficasse lá no primeiro, né? E me jogou pra cá, mas tudo bem. Eu tava chateada e tal, mas olhando lá para aquela senhora, eu comecei a achar ela como minha mãe, que esquecia lá minha zanga com o Swami. Aí de repente, eu falei: nossa, né? Mas era isso que eu queria. Eu queria o amor de mãe, né? Desse amor de mil mães de Swami, mas assim como o amor da mãe mesmo aqui, terreno. Aquela que quando a gente está com febre, vai lá e tira a nossa temperatura, né? Dá o leitinho, faz um negócio com gengibre. Eu queria essa mãe, eu falo pensando, né? Eu não queria essa mãe de mil mães que a gente não consegue, né, sentir esse amor. Então, assim, onde quer que você esteja, não reclame, você está no lugar certo, que ali eu me coloquei. Apenas, né, confie. Aí nisso vem ele, aí ele para e fica conversando com esse show. Porque ele fica com esse show, eu que estava aqui no primeiro, né, só me deliciando, né, vendo ele ali, conversando com esse show. E aí de repente ele para de conversar com esse show e de lá onde ele estava até onde eu estou, ele não olhava para mais nada, só para dentro dos meus olhos. E aí eu olhando, né, ali para ele para mim, eu pensando: eu podia dormir, morrer agora, né? Seria perfeito. Mentira, eu pensei isso depois. Na hora eu não estava pensando nada. Era aquela coisa que eu não conseguia, né, me desligar daquele olhar que parecia que estava entrando dentro de mim. E aí quando ele chegou na minha frente, assim, que aquele olho dele dentro do meu ser, né, eu me desabei, chorei. E na hora que ele passou, veio toda a resposta interna. Essa é a diferença do amor da Mãe Divina. A mãe, ela sempre, em algum momento, vai orar para que a Mãe Divina tome conta dos seus filhos. Mas a Mãe Divina não tem nada entre você e ela. Não tem nada. Aquele olhar que ele tinha me dado, ininterrupto, não tinha nada, nem ninguém, nem... Era meu e de Swami. E é assim o olhar dele pra gente. Não tem nada que possa desviar a atenção dele para cada um de nós. Para cada um de nós.
E por isso que ele fala, por que temer se eu estou aqui? Por que temer se todos os meus olhos, se todos os meus olhares é para você? Tudo que eu faço é para você. Tudo, todo o meu amor é para você. Então, essa eu acho que é uma das maiores lições, né? Que Deus, que esse Guru Sai, não tem outros olhos que senão para nós. Ao sair.